Assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com o nome Meus Trabalhos no sistema operacional Ubuntu versão 14. Letra A, MD Meus Trabalhos. Letra B, MD Meus Trabalhos, contra a barra ali, Meus Trabalhos. Letra C, mkdir-p barra meus barra trabalhos. Letra D, mkdir Meus Trabalhos. E a letra E, mkdir, entre aspas, Meus Trabalhos. Percebe que a questão pede, pessoal, especificamente para criar uma pasta com o nome Meus Trabalhos. De cara, a gente já tem que pensar numa coisa em relação ao Linux Ubuntu, que é o que ele está pedindo. Quando ele fala sistema operacional Ubuntu, ele está falando de uma distribuição do Linux chamada Ubuntu, certo? Então nós estamos falando aqui de comandos do Linux. E o comando para criar uma nova pasta, que tecnicamente nós chamamos no Linux de diretório, então para criar uma nova pasta ou para criar um novo diretório, é o comando mkdir. Então eu já vou aqui, ó, deixar como possibilidade só a letra C, D e E. Esse mkdir vem de mk de make e dir de diretório. Então é makedir, é fazer um diretório, isto é, criar um diretório. Então nós temos a letra C, D e E como possibilidade de resposta, mkdir. Agora, um detalhe importante que eu vou mostrar na prática para vocês. Se vocês colocarem mkdir-p, isso significa que vocês querem criar diretórios precedentes e não um diretório chamado, observa, Meus Trabalhos, como ele pediu. Ele pediu uma pasta com o nome Meus Trabalhos. E se eu fizer mkdir-p barra meus barra trabalhos, ele está criando diretórios precedentes, anteriores a esse. Não era o que ele queria. E além disso, ele queria o nome do diretório ser Meus Trabalhos inteiro. Não um chamado Meus e outro chamado Trabalhos dentro do diretório Meus. A letra D indicou duas coisas bem importantes, a letra D e E na comparação. Porque na letra D ele disse mkdir Meus Trabalhos sem aspas, e na letra E ele disse mkdir Meus Trabalhos entre aspas. Qual é a diferença? Se eu fizer mkdir Meus Trabalhos sem aspas, ele acha que eu quero criar dois diretórios. Ele acha que eu quero criar um diretório chamado Meus e um outro diretório chamado Trabalhos. E se eu pegar a letra E, que ele diz mkdir, entre aspas, Meus Trabalhos, aí ele está entendendo que eu quero criar um diretório chamado Meus Espaço Trabalhos, que era o que ele queria. Então percebe, por que não pode ser a letra D? Porque na letra D, se eu botar mkdir Meus Trabalhos, ele vai criar dois diretórios. Uma pasta chamada Meus, como ele pediu, mas não, ele pediu uma pasta com o nome Meus Trabalhos, e aqui ele criaria uma pasta chamada Meus e outra pasta chamada Trabalhos. Se eu botar entre aspas, aí sim ele está criando uma pasta, um diretório chamado Meus Espaço Trabalhos, que era o que ele queria. Eu vou mostrar isso na prática e depois a gente volta para dar o gabarito, certo? Vou pegar aqui então o meu Linux Ubuntu, aí vocês estão enxergando ele, e eu vou acessar a tela do que a gente chama de terminal. O terminal, que eu vou clicar aqui nesse símbolo, ó, aqui dentro do Ubuntu, é uma área onde o usuário pode digitar comandos de texto para operar o sistema. Vou ampliar aqui a tela do terminal para vocês enxergarem melhor. Aí bem ampliada a tela do terminal. Aqui eu aplico comandos de texto. Como, por exemplo, eu posso aplicar o comando ls, que serve para listar o conteúdo de um diretório. Então, se eu aplicar ls, listou o conteúdo do diretório. Agora eu vou acessar ali um determinado diretório. Vamos acessar o diretório Documents ali. E para acessar, para trocar de diretório, para alterar o diretório atual, nós vamos colocar cd, de Change Director, quer dizer, de alteração de diretório, e o nome do diretório que eu quero acessar. Vamos acessar aqui Documents, DO, e vou pressionar Enter. Pronto, já estou dentro do diretório Documents agora. Vou botar Clear para apagar a tela do terminal e deixar só lá em cima o cursor no diretório atual, e agora eu vou listar o conteúdo desse diretório Documents, ls. Não tem nada. Por enquanto esse diretório Documents então está vazio, não tem nada. Clear só para apagar a tela do terminal. Agora eu quero fazer dentro desse diretório Documents, eu quero criar novos diretórios, eu quero criar um diretório chamado Meus Trabalhos. Se eu só faço assim, ó, mkdir, observa, mkdir, meus trabalhos, o que ele vai entender se eu fizer isso? Vai criar dois diretórios, um diretório chamado Meus e um outro diretório chamado Trabalhos, se eu fizer assim. Então vamos dar Enter lá. Ó. Vamos ver agora
Vamos botar aqui o clear só para deixar zeradinho a tela do terminal e vamos botar o ls para listar agora o conteúdo do diretório Documents. Olha lá, ele criou um diretório chamado Meus e um outro diretório chamado Trabalhos. E não era o que eu queria, pessoal. Eu queria um diretório só chamado Meus Trabalhos. Então agora olha o que eu vou fazer. mkdir, vamos botar aqui meus, não, vamos botar aqui abre aspas primeiro. Vamos abrir aspas aqui. Aí. E vamos botar meus trabalhos. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, certo? Ele aceita as duas. mkdir, entre aspas, meus trabalhos, que era como estava lá na letra E da questão. E agora eu vou pressionar Enter. Vamos clear aqui para zerar a tela do terminal e vamos dar o ls para ver quantos diretórios ficaram agora. Olha lá, ficou um diretório chamado Meus, um outro diretório chamado Meus Trabalhos e outro diretório chamado Trabalhos. Então, o correto para fazer o que a questão queria, que era criar um diretório chamado Meus Espaço Trabalhos, tem que ser mkdir, entre aspas, Meus Trabalhos. Porque se ele colocar sem aspas, mkdir Meus Espaço Trabalhos, sem aspas, ele criou dois diretórios, olha lá separadinho, ó, um diretório chamado Meus e outro diretório chamado Trabalhos. Então agora, pessoal, vamos voltar lá na questão, deixa eu voltar lá na questão direitinho, para a gente matar a charada. Quando ele disse, assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com o nome Meus Espaço Trabalhos no sistema operacional Ubuntu versão 14, que é o Linux, né? É o Linux. A resposta, então, tem que ser a letra E, mkdir, entre aspas, Meus Trabalhos, podendo usar tanto aspas duplas como aspas simples, que ele criaria, assim, o diretório Meus Trabalhos. Ok, pessoal? Então, letra E de Equador, a resposta e o gabarito dessa questão, como a gente viu aí no passo a passo.